nesse ambiente familiar, comunicação e transparência são fundamentais. Então, quando você tem a gestão bem feita, você faz isso com maior assertividade, com maior clareza para todos os envolvidos. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Agro Resenha e nessa semana tô aqui com o Fábio Caminha, que é produtor rural em Maracaju, lá no Mato Grosso do Sul. O Fábio é engenheiro agrônomo pela Exalc, onde também é mais conhecido como Doutor Sete Folha, e lá também concluiu seu mestrado. Doc, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, cara. Ô, bichinho, prazer é meu. Sou ouvinte aí do Agro Resenha já faz um bom tempo e impressionado aí com a tua habilidade na comunicação do agro. É um prazer estar aí com você, poder dividir aí um pouquinho da minha experiência, da minha carreira aí com vocês. Pois é, né? Quem diria que os rapa-bosta lá ia falar alguma coisa na internet, né, cara? Pois é, cara, mas faz parte, né? A construção do mundo é dinâmica, né? Então, acho que você, como você mesmo comenta, né? Foi apresentado ao mundo do podcast e mudou a sua vida, né? E é muito legal porque essa comunicação no agro é super importante. Inclusive pelo nosso amigo em comum aí, que é o Dindim, né, cara? Com certeza, com certeza. O Dindim é um ícone no mundo exalquiano, né? E ele também me apresentou o mundo do podcast. Então, também eu comecei a ouvir podcast pela indicação aí do Dindim. O Dindim é os Mormons do podcast, né? Você já ouviu a palavra hoje? Não. Espalhador. Pois é. Mais ou menos isso. Muito bom, muito bom. E pra você que tá aí ouvindo, já sabe que no Agro Resenha Porteira não tem tramelo pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí, que esse bate-papo aqui, você já viu, tá imperdível. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Saiba mais sobre a Nutripura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que na minha opinião é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet. Siga também a Nutripura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o nosso querido Doutor Sete Folha. E pra gente começar essa resenha aqui, Doc, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Rapaz, eu sou nascido em Campo Grande, nossa cidade morena, capital do MS querido, né? Mas a minha vida, assim, inteira, a gente veio sempre para Maracaju. Era a terra dos meus avós. Meu avô tem, né? Tá na família ainda, uma propriedade pecuária, onde a gente começou aí esse gosto pelo agronegócio, que naquela época era pecuária apenas, né? Na nossa região como um todo. E eu, apesar de ser filho de médico, meu pai é médico, né? Minha mãe era que tinha as áreas, né? E meu pai era um apaixonado pela fazenda. Então a gente todo final de semana estava na fazenda, né? Aqui em Maracaju. E aí a gente começou a apresentar esse gosto aí pro cavalo, na época pecuária, né? E eu dali parti para esse rumo que a vida aí me levou, né? Cara, e é legal, né? Assim, a gente sempre conversa, né, com o pessoal aqui e todo mundo que vem de família do agro, assim, de alguma maneira gosta, né, cara? E gosta de estar junto, de estar perto e tal, mas você teve outras experiências também, né, cara? Que não só na propriedade, né, cara? Você teve umas experiências em empresas,
até tocar uma padaria, cara. Conta um pouco disso aí, meu. Na verdade a vida ela é muito dinâmica, né, como a gente já comentou, então a gente vai tomando alguns rumos. Então, eu aí na minha adolescência, né, eu sempre quis fazer zootecnia, porque era o principal negócio da família, e na época até o Dr. Dodói deu a indicação que o melhor curso de zootecnia do Brasil era a agronomia da Exalc, e por isso eu foquei em tentar passar no vestibular lá em Piracicaba para atuar nessa área que eu sempre me identifiquei e gostava muito, né? E aí, dentro da Exalc, a gente teve a oportunidade de trabalhar bastante com pastagens, desenvolvi, inclusive fiz até um mestrado lá com o professor Sila, né, na área de ecofisiologia de forragem, né? E acabamos que no final do mestrado, aí eu já com a vida um pouquinho mais atribulada, eu fui pai durante a faculdade, né? No terceiro ano eu tive uma filha, né? Então deu alguns planos que eu tinha em mente de viajar, de repente passar um período fora do Brasil, eu tive que readequar. E aí nessa experiência aí do mestrado, no final do mestrado, a família da minha esposa é dona de uma padaria lá em São Paulo, e eu fui para lá para também ter essa experiência aí e viver na cidade grande aí, mas confesso que foi bem difícil, não conseguia me adaptar e acabei retornando aí pro agro, que é o que a gente gosta de fazer e se especializou em fazer, né? Procurou evoluir. Cara, e assim, o que a gente sempre percebe é que todas essas experiências de alguma maneira ajudam a gente na vida, né, cara? Nossa vida profissional, pessoal e tal. E tem uma coisa que é interessante, que você é a quarta geração, né, de produtores rurais na sua família, né, cara? Assim, exato. Você quis fazer zootecnia, foi fazer agronomia lá na escola e tal, mas logo de cara, logo quando você formou, né, você não foi direto pra fazenda, né, você foi com outras experiências e tal. De alguma maneira, cara, o fato de você ser a quarta geração, assim, da família, de alguma maneira isso te gerava alguma responsabilidade a mais? Você enxergava isso como uma responsabilidade de ter que tocar ou não, cara? Vamos ver o que vai dar. Nós somos a quarta geração, né, e assim, a gente teve um gap, né, o meu pai faleceu muito jovem, né, então eu e meus irmãos, a gente sabia que alguém ia ter que assumir o negócio da família, né, então como eu fui para essa área, eu tenho um irmão que é formado na área da saúde, o outro na área de publicidade, então eu como acabei indo, eu tinha essa responsabilidade, e a gente tinha uma área muito boa, né, depois que a gente, a evolução que a nossa região teve com o advento da agricultura, a agricultura aumentando, então eu sempre senti assim, a gente precisava fazer a nossa propriedade produzir, né, então a gente, quando estava na pecuária, a gente acabou, com essa perda do meu pai, a gente acabou arrendando as nossas áreas, né? Então nós ficamos praticamente com uma área pequena, que a gente tinha aí um rebanho PO, que a gente segurou até hoje, a gente trabalha com melhoramento genético de Nelore, né? E saímos da pecuária, fomos terminar os estudos, enfim, tentar se organizar para voltar. E para mim foi muito importante, porque eu formei, vim trabalhar, né? Saí para o mercado, né? Fui consultor de pastagens e confinamento durante 7 anos aqui no Mato Grosso do Sul. Trabalhava na Agroexata, na equipe do Dobacho, do André. E rodamos aí para ganhar uma experiência para voltar para casa e falar, não, o momento é agora, depois desses anos de trabalho, de entendendo, né, o dinamismo da integração, que é uma atividade muito dinâmica, muito desafiadora, né? Tanto para o pecuarista que está começando na agricultura, quanto para o agricultor que está se aventurando aí na pecuária, né? Então, assim, eu tive um momento, sabe? Às vezes o pessoal falava, mas você tem um patrimônio, você tem que voltar, só que a gente não se achava preparado, né? Tinha que organizar, ter essa segurança, né? Nós fizemos sempre tudo muito bem planejado, né? Então a gente começou com uma área bem menor, pra você ter uma ideia, a gente planta hoje 1.090 hectares, a gente começou plantando 180, morrendo de medo de endividamento, aquela visão que o bom pecuarista tinha da agricultura, né? Então ter o cuidado, ter a cautela, não dar o passo maior que a perna, né? Então a gente foi sempre nesse sentido e as coisas foram caminhando bem, né? A gente conseguiu avançar e retomar toda a fazenda para nossa gestão, essas áreas que estavam arrendadas, e a partir daí a gente desenvolve esse trabalho de integração que não é novidade para ninguém, é um sistema fabuloso de produzir tanto carne quanto grãos, né? Cara, eu acho que até é interessante você falar isso, né? Porque vocês estão numa região muito interessante, né, cara? Que nos
nos últimos anos a gente tem ouvido falar muito que essa região de Maracaju. E daí de Maracaju já até alguns entrevistados já vieram aqui no AgroResenha, né, cara? Como é o caso do Luciano Mendes, aí, o Dodói, que também passou por aqui, né? Conta um pouquinho, cara, dessa região, desse trabalho que vocês desenvolvem aí também, mas acho que dá um panorama aí da região que vocês estão inseridos, cara. Cara, a nossa região hoje, né, ela é a principal produtora de grãos do Mato Grosso do Sul, né? Maracaju é o principal produtor em área, em produção, né? E foi uma região que se desenvolveu muito e assim, eu acho que o grande diferencial da nossa região, além das características edafoclimáticas, né? Nossos solos aqui são argilosos, alta CTC, e também a gente está numa região de transição climática, então a gente sempre se preocupou com palha, com fazer bem feito o plantio direto, né? Isso fez com que a nossa região evoluísse, né? Com algumas pessoas que encabeçaram aí movimentos no final da década de 90, começo do ano 2000, né? Aqui em Maracaju foi fundada a Fundação MS, né, que é a sede aqui, que contribuiu enormemente para que Maracaju e a região tivesse hoje essa fama, né, de uma região produtiva, mas muito pelas pessoas. Eu acho sempre importante frisar. Eu cheguei um pouco depois, mas essa turma que abriu o caminho para o nosso progresso, né? Para resumir aí, esse grupo era tão forte que a gente, desse grupo de pessoas que começaram com a fundação, a Copsema, que é a cooperativa que a gente faz parte hoje, também é um grupo aqui da região que teve a ideia, né, de um perfil diferente de cooperativa, focado no produtor, realmente, né? Esse grupo de pessoas saíram 2 governadores, né? Os últimos 2 governadores do estado são daqui de Maracaju e são desse grupo aí que tinha essa visão. Então eu acho que o grande diferencial, algumas regiões aqui têm o mesmo potencial que o nosso, mas é a gente, é o produtor daqui sempre preocupado. A gente tem uma diferença porque a gente tem certeza que em algum momento aqui a gente vai ter um veranico. É clássico da nossa região. Então, isso fez com que a fundação, com as tecnologias, com os estudos, passasse para a gente, né, o que a gente precisava fazer para manter a estabilidade produtiva nossa ao longo dos anos. Então, assim, a questão do plantio direto, a questão da integração, né, Maracaju é conhecida como a capital da integração lavoura-pecuária, e principalmente por essas pessoas e tudo isso que veio junto, hoje a gente tem esse papel de destaque aí na produção de grãos e sem perder a pecuária, né, a pecuária nossa aqui, hoje ela reduziu bastante a área, está bem intensiva, muitos confinamentos, aproveitando esse casamento perfeito que é a agricultura e a pecuária na integração. Ah, legal, cara. Você falou uma coisa que é importantíssimo, né? Nenhuma região próspera que a gente tem conhecimento no mundo quiçá, né, em outras galáxias aí, que não tenha sido as pessoas que fizeram acontecer, né? Porque se você pegar uma região como a de vocês, que é uma região boa, tem CTC boa, argila alta e tal, quer dizer, né, você já tem as condições, mas a gente que vai pra aí que desenvolve uma coisa. Mesma coisa aqui em Mato Grosso, né, cara? Você pegar as regiões aqui que era cerrado e tudo mais, quem fez aquilo ali foi a gauchada, né? A importância das pessoas nesse processo é muito, muito grande, né, Doc? Exatamente, cara. E você falou um ponto muito interessante, porque a grande transformação da agricultura no país como um todo, a expansão, foi no final da década de 90, início dos anos 2000, né? Mas aqui a gente teve alguns fluxos migratórios do pessoal do Rio Grande do Sul, né, principalmente, mas Paraná também, que deram um dinamismo, né? Fez com que o nosso pessoal aqui, o pessoal que era os mineiros, goianos, que vieram um pouco antes, né, enxergassem os benefícios, né, da agricultura. E esse pessoal, eles têm uma cultura, né, cara, de muito trabalho, né? Então isso realmente é transformador, né? Então aqui, esse choque aí, pessoas boas que vieram com as pessoas boas que estavam aqui, enxergando as oportunidades, né, foi construído esse caminho aí de sucesso. A gente pode falar que é de sucesso entre os altos e baixos aí da produção, mas hoje a própria Fundação MS tem ganhado um destaque muito grande pela qualidade da pesquisa que ela faz, e a nossa região vem se destacando em função disso. Então a gente consegue produzir relativamente bem, né? Talvez quando a gente compara aí com os grandes bolsões, pensando que Maracaju a gente tem adversidades climáticas bem fortes por sermos uma região de transição, então tanto faz Laninha ou El Ninho, a gente vai
vai ter emoção. E para ter emoção, você tem que ter perfil de... Você conseguir passar pelas emoções, você tem que construir fertilidade de solo, você tem que ter palhada, você tem que ter diversificação, porque senão você não passa, né? Então, foi todo esse caminho que foi trilhado aí que acabou nos dando esse reconhecimento, né, de produtores eficientes e que estão aí na vanguarda da produção. Legal, cara. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui para te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimore o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Você comentou uma coisa comigo, e você falou isso várias vezes aí, né? Você falou assim que quando você era moleque, o Dodói falou pra você que o melhor curso de zootecnia era a agronomia da Exalc. Você falou assim, puta, era um cara que eu tinha como referência, né? Outra coisa que você falou pra mim é que, pô, aí você tá numa região que você chegou depois, né? Mas de alguma maneira tem pessoas aí que são cabeceira, né? Sei lá, 2 governadores saíram daí, não é à toa também, né? Cara, e aí me chama sempre a atenção uma coisa que eu particularmente prezo muito, que são as referências que a gente tem, né, cara? As pessoas que a gente olha e fala assim, pô, esse cara aqui é um cara que vale a pena seguir, né? Como que você vê o papel, eu não diria de referências, mas talvez de mentores na sua vida, e como que você escolhe essas pessoas, assim, sabe? Cara, eu acho que você tocou num ponto muito importante, sabe, Paulo? Eu acho que aquela máxima lá, que o pessoal comenta, né, que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então, o que aconteceu comigo quando eu vim de lá, né, até por ter essa ligação da escola, também a gente tem muita família grande aqui, então a gente tem muito parente que faz a mesma coisa, então tá sempre junto e tal. Eu tive essa oportunidade, eu falo que é uma oportunidade, então de estar, por exemplo, no meu trabalho de final de curso, eu fiz na Fazenda Santo Antônio do Luiz Alberto Moraes Novaes, popular Mandi, também doutor da escola, que já trabalhava com integração. Então, assim, saindo aí da Exalc, onde a gente tem pouco contato com a agricultura, né, de uma maneira geral, 20 anos atrás era muito menos, era mais difícil, né, você ter o acesso que eu imagino que a bichada tem hoje, Expedição Cerrado, o pessoal tá andando para todo... Naquela época não tinha o GEA meio que começando já, mas não era no nível que eles estão hoje. Então, para mim foi muito importante. E aí, nesse meio da gente estar toda hora junto, né, você vai falando assim, ó, tem caminhos que a gente pode seguir sem cometer os erros que eles porventura cometeram, ou facilitando alguma coisa, e a máxima do associativismo, sabe, da união. Eu acho que isso aí acabou também levando aí mais, hoje mais, a gente está atuando aí nas entidades, que foi uma preocupação que esse pessoal sempre teve. Então, algumas pessoas chaves aí na minha formação, o Mandi, o Dodói, os irmãos Dobashi da Agroexata, o próprio Dindim, com que eu tive a oportunidade de trabalhar durante 7 anos, são pessoas de referência, com muitos valores e que pensam pro coletivo, né? A gente tem uma dificuldade hoje, a gente está vendo aí, já fugindo um pouquinho da tua pergunta, já caminhando para um outro lado, de surgimento de novas lideranças, de assumir as associações. Então, assim, a gente acabou desenvolvendo aqui um grupo muito coeso, entendeu? Com muitos valores parecidos e que buscam o bem comum, sem ego, sem vaidade, né? Assim, um negócio natural. Então as lideranças foram surgindo e a gente foi acompanhando, e quando você está andando no meio dessa turma, acontece que você vai
quando você vê, você está envolvido, né, nas associações e pensando no coletivo. Então acho que isso daí foi transformador para mim, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto gestor, né? A gente tem, por exemplo, um grupo que troca muita informação na área de gestão, né, considerável. Usamos o mesmo programa de gestão e estamos se conversando e fazendo reuniões, olhando os nossos números, né, para poder evoluir todo mundo. Então isso daí eu acho que realmente foi transformador para a região e foi transformador para mim também. Tá com essas pessoas que pensam no coletivo, que pensam em produção e não se acomodam. Também é uma coisa interessante. Esse pessoal não se acomoda. A gente sempre está buscando mais, né? Seja na própria gestão, na produção, descobrir o que está acontecendo, onde que a gente pode chegar. Cara, esse lance do associativismo é um negócio interessante, né? Você vê, eu acho que Mato Grosso é um estado que isso aconteceu muito, né? As associações que foram criadas, a própria federação, junto dos sindicatos rurais, né? A gente vê que é tão importante, né, você ter isso, e ao mesmo tempo a gente vê ao longo, eu não sei se isso acontece por aí, mas às vezes um desinteresse dos mais jovens em estar junto, né, cara? Não sei se é porque, sei lá o lugar das cabeça branca e tal, mas quanto mais jovens tiver nas associações, nos sindicatos e tal, tende a criar esse coletivismo, né, cara? Com certeza, com certeza. Eu acho que é a oxigenação, né? A gente vê por aí algumas associações que têm presidentes eternos, né? Então é uma coisa que a gente nunca combinou com a gente aqui, sabe? E dentro da própria federação, né, tem esse chamariz para os jovens, né? O FamaSul Jovem é um projeto muito bacana, né? Que está junto aí com o CNA Jovem, que tem revelado grandes lideranças do agro nacional e reforçando a importância, né, cara? A gente vê agora nesse momento de crise que a gente vem atravessando. Se você não está junto, né, de uma associação para te representar, para buscar alternativas, né, para brigar por você, é muito difícil. Sozinho ninguém te recebe, né? Você pode ser um produtor muito grande, mas você tem uma dificuldade, né? E dentro dessas instituições, você tem voz, né? Você representa muita gente, né? Você representa um setor extremamente importante, né? A gente discutindo aqui entre nós esse reflexo, né, dessa crise momentânea que a gente vem passando. Aqui nós tivemos problemas climáticos esse ano, mas esses problemas de mercado, o impacto disso na sociedade como um todo, né? A gente fica aqui chorando, falando, mas esquece que o agro nessas cidades nossas aqui do interior, ele move toda a cidade, né? Então a gente, quando faz uma conta simples do que vai deixar de acontecer porque a gente produziu 25% ou 30% a menos e o valor do nosso produto caiu mais 30%, 40%, isso aí é um impacto geral, né? Porque a gente lá no campo, a gente tá preocupado com outra safra vai acontecer, né? Mas na cidade, essa queda de arrecadação é o cara na empresa dele ali, que ele tem 4, 5 atendentes, cara, o movimento vai cair, 2 vão pra rua, né? Então isso é natural, e às vezes as pessoas têm dificuldade de enxergar isso, o quanto que o agro impacta no dia a dia. Eu estou falando dessas cidades nossas aqui, porque é mais perto da minha realidade, mas isso é no Brasil todo, né? Eu acho que esse impacto aí das frustrações de safra, das perdas de preço que a gente teve aí nesses últimos anos, são impactos que refletem. Então você tem que estar participando, né? E eu acho assim, tem que estar junto com o pessoal, porque são poucos que se habilitam, né? Então aí você tem que estar sempre reforçando o time. É igual o sítio, né? É bom quando você entra, mas é maravilhoso quando você sai. É verdade, cara. Eu tive poucas experiências, assim, né? Agora que eu tô participando de mais diretorias, mas eu acho que essa luta classista aí, você defender o que você faz, é muito importante, cara. E a gente, às vezes, o pessoal foca muito em produzir, e esquece que tem mais coisa, né? Produção é super importante também, mas você ter um bom relacionamento com os entes do mercado, seja os fornecedores, enfim, eu acho que precisamos estar mais junto, né? É difícil. A gente vê a experiência que eu tive no sindicato, são poucos que participam efetivamente, né? Então a gente clama aí para que essa moçada venha com gás aí para contribuir. A gente sempre fala, que acho que você deve ter ouvido falar algumas vezes, que quando a gente quer aprender alguma coisa, é melhor que seja com o dinheiro dos outros, né? Sempre melhor, né, cara? E você teve toda essa experiência antes, né, de estar na fazenda, e hoje,
essa experiência também que você está adquirindo nas associações. Você acabou não falando, né? Mas você é vice-presidente da Fundação MS, tá na diretoria do Sindicato Rural, enfim, tá na cooperativa lá também, né? Como que essa história, desde lá na Exalc, como que essa experiência toda te ajuda hoje como produtor rural, cara? Cara, na verdade, eu acho que tudo tem seu tempo, né? Então, a gente faz um retroativo aí da carreira, vamos dizer assim. Eu acho que eu fui abençoado pelos desafios que eu tive, né? Enquanto aluno depois de pós-graduação, né? A dificuldade de você realmente desenvolver, né? Você tá ali numa fase da vida onde tudo é novidade, você saiu de casa, você chega naquela Exalc lá que transforma você, né? Você chega guri, sai homem, né? Eu, no caso, ainda construí uma família lá no meio da faculdade, né? Então foi um desafio muito grande, mas enfim... Isso é um processo. Perdi meu pai também, que foi um outro baque grande aí naquele momento da faculdade também. E aí depois você vai construindo, né? E o relacionamento, eu falo de novo, né? As pessoas que cruzaram o meu caminho foram muito importantes. Então, todas essas experiências, né? Hoje, como gestor da fazenda, você tá do lado, você entendeu o trabalho de um consultor, porque você já esteve lá, né? Respaldar a parte técnica. Então esse negócio de teimosia com o seu consultor não funciona, né? Se ele tá lá porque ele é capacitado para te ajudar. Então isso aí me ajudou muito a entender, né, o lado de quem tá com a gente ali no dia a dia, né, pensando no nosso negócio, né, dar a carta branca pro técnico que tá te ajudando a trabalhar, porque eu já tive do outro lado. E ali a gente teve os desafios, você também passou por essa área de consultoria, que geralmente a parte técnica, ela, lógico, ela é fundamental, mas ela é preto no branco, né? Manejo de pastagem, nutrição, você tem desafios, os desafios têm soluções, né? Agora, o grande trabalho que eu acho que é com as pessoas. Então, você conquistar um gerente, você conquistar o cara comprar a ideia daquilo que você está fazendo, e isso serve muito para a tua fazenda também. E da mesma forma no associativismo, né? Então, hoje eu participo de algumas instituições onde cada relacionamento, cada momento que você tem de fazer um network, conversar, enfim, a troca de experiências é um negócio fabuloso para o crescimento de todos. Então, acho que esse lado aí de entender, eu tive essa experiência da padaria com 42 funcionários em São Paulo, o negócio fechado. São Paulo é uma loucura, né? Tem gente que gosta, tem gente que se adapta, a gente que é daqui é um mundo totalmente diferente, né? Então, ir numa área dessa, que é abrir a padaria às 5 horas da manhã, aquela rotina, que é um negócio que é maçante, para mim foi o grande, falou, eu tenho que ir embora daqui, porque eu tava ficando louco, né? Porque é uma rotina, todo dia é a mesma coisa, entendeu? E no campo você sabe que você acorda pensando em fazer A, você vai fazer Z no final do dia, entendeu? De tantas são as possibilidades. Então eu acho que essa construção da carreira e essas pessoas com quem eu tive contato, né? Tanto na empresa, na Agroexata, no mestrado, trabalhei com gente muito boa, o professor Sila, por exemplo, um cara que tem o meu maior respeito, eu acho que foi um divisor aí, um cara que trouxe toda essa informação hoje, né, das pastagens, né, essa maravilha que é manejar pasto com drone. Na nossa época, meu amigo, era você convencer o vaqueiro, entender, medir a altura, era uma dificuldade muito maior, né, os projetos de intensificação eram menores, então toda essa construção que o professor trouxe, esse conceito de interceptação de luz, foi muito determinante, né, para o que a pecuária transformou hoje, né. Então, assim, mais uma vez, o foco é as pessoas que eu encontrei pelo caminho. Cada uma teve uma contribuição para que a gente hoje possa exercer a nossa atividade dentro da propriedade, procurando fazer o melhor que está na nossa mão, né? Acho que sem dúvida as pessoas são importantes, né? E essa mudança de mentalidade do produtor também, né? Porque, assim, você vem de uma formação técnica superior muito boa, né? Você teve a sorte de encontrar pessoas... Sorte é muito relativo, né? Mas, enfim, você teve a sorte de encontrar pessoas no seu caminho que ajudaram de alguma maneira, te ensinaram coisas, né, cara? Então, eu acho que o amadurecimento para você se tornar um produtor rural, ele veio no momento que tinha que vir, tá tudo bem. Só que, salvo enganos aí, se eu tiver enganado, você me corrige, cara. Eu acho que tudo isso também te fez... E você falou ali atrás, ó, eu não sou proprietário de fazenda, né? Você não falou que é a sua proprietária
proprietário da fazenda. Não, eu sou um gestor da minha fazenda, né, cara? E isso é uma coisa que é, às vezes, difícil a gente encontrar por aí. Quer dizer, toda essa trajetória, essas pessoas que passaram por você na sua vida e tal, te transformaram num gestor muito interessante também, né? E gestão é sempre uma coisa que a gente gosta de tocar aqui no Agro Resenha, né? Porque eu acho que esse é o diferencial de quem vai permanecer na atividade perenemente, né, cara? Com certeza, Paulo. Também, né, teve uma cronologia interessante, né? Então a gente, quando assumiu, assim, a gente fazia uma gestão muito, muito simples, né? Era aquele negócio meio de controlar a conta corrente e achava que estava fazendo gestão, né? E isso daí, conforme o nosso negócio foi avançando, né, e a gente também por estar do lado dessas pessoas que já estavam, né, num nível à frente da gestão, você vai entendendo a importância daquilo, né? Então, dentro da propriedade, você ter os seus números na mão é fundamental, né, para qualquer tomada de decisão. E isso você só faz controlando, medindo, né? Tendo gente ali, tendo um sistema para você gerir essa informação, para você olhar e falar, aqui não dá, esse ano não dá para ir mais, vamos segurar. E atravessa, lógico, os momentos são diferentes aí, você passa por várias situações ao longo desses anos, mas a gestão ela é fundamental para que você seja o mais assertivo, né? Nem sempre você vai acertar, mas você errar com um embasamento também é interessante. Falou, tava tudo indicando que era aqui e a gente não conseguiu. Mas a transformação da propriedade com o nível de gestão é fantástico. Eu, como profissional, como gestor hoje da fazenda, a fazenda ela é familiar, então meus irmãos, eu respondo para meus irmãos, para minha mãe, né? Eu ter esse controle e a comunicação, eu lembro que a gente tinha uma consultora que falava isso muito, muito interessante e ficou uma mensagem que gravou para mim, marcou. Nesse ambiente familiar, comunicação e transparência são fundamentais. Então, quando você tem a gestão bem feita, você faz isso com maior assertividade, com maior clareza para todos os envolvidos, né? Você senta ali e você fala, esse ano o resultado foi esse porque foi esse, né? Tivemos intempéries ou o insumo, porque meu irmão tá lá em Florianópolis, não tá nem quer saber do dele no final do mês. Então, assim, você tem que organizar e isso sem a gestão você não faz. Fica um achismo, fica um empirismo da sua parte se você não tem números, se você não tem controles, né? Eu percebo muito isso, porque assim, a gestão, ela, ainda mais em propriedades familiares, né, que são pequenas propriedades, pequenas, médias propriedades, né, cara? Os grandes, eles têm as coisas meio que resolvidas, né? Então, se ele quiser comprar, arrendar e tal, e tem consultor top, não sei o que tem, então a vida deles está um pouco resolvida. E no médio, pequeno, a gestão é que vai fazer ele tomar boas decisões e tudo mais, né, cara? Então eu acredito muito nisso aí que você comentou, que é, além da perenidade do negócio, essa prestação de contas para a família, né? Porque nem todo mundo vai ficar lá dentro, né, cara? É assim, né, Paulo? Acho que o agro demorou um pouquinho para enxergar, né? Hoje a gente vê que, pela própria ordem natural, tá ficando quem faz gestão, né? Quem não faz gestão tá arrendando, tá saindo do jogo, né? E a gente que é médio, aí se tocou num ponto interessante, porque o grande grupo, ele tem pessoas, né? Muitas pessoas fazendo a gestão, formações, e o cara consegue pagar um profissional para fazer isso. A gente aqui, que somos médios produtores, a grande maioria, o Mato Grosso do Sul é um estado de áreas menores, né, quando compara com o Mato Grosso, são poucos grupos empresariais, então a gente precisa de ferramentas, né, a gente tem menos gente, né, menos RH para ajudar-nos, né, então assim, e o associativismo de novo, né, porque a gente, por exemplo, aqui na nossa cooperativa, temos os melhores consultores de mercado, de tudo, se eu tivesse sozinho eu não conseguiria pagar um profissional desse, né, então assim, uma coisa puxa a outra, né, você não tem como fugir disso. Então, cara, eu acho que hoje, cada vez mais, né, não é de hoje que a gente comenta, eu acompanho aí o podcast de vocês de gestão, é fantástico, né? E sempre tem gente que, a gente mesmo que tá aí, absorve e sempre agrega uma informação a mais. Então acho que falar de gestão é fundamental e é o que vai manter as pessoas aí na atividade. E pro futuro aí, cara, o que vocês estão, assim, você é um cara novo ainda, né, cara? Você é um cara que tem muita lenha ainda pra queimar, né? O que você tá enxergando pro futuro, as coisas que você tá vendo e que vão ser realidade num futuro não muito distante, cara? E o que vocês têm pensado aí? Cara, eu acho que o futuro nosso, né, é continuar essa produção
produção, né? Só que é uma produção sustentável, né? Hoje esse grande apelo aí de sustentabilidade tem mudado a nossa maneira de enxergar as coisas, né? Então eu vejo aqui no próprio estado uma preocupação muito grande, né, em a gente equalizar a emissão de carbono, né, preservar os nossos biomas, trabalhar dentro da legislação. Acho que isso é um caminho que a gente deve cada vez mais estar buscando, né? Já estamos buscando, mas vai ser mais importante cada vez mais a gente buscar esse caminho aí da sustentabilidade. Eu acho que outro ponto que nós devemos ver avançar aqui no Mato Grosso do Sul é a questão da irrigação. Acho que a irrigação é super importante e propicia, né, diversificação de culturas, rotação de culturas que você não teria se você não tivesse o pivô. E essa região hoje, como você não tem mais área para expandir, né, você tem que buscar verticalizar. E o pivô, a irrigação, vai propiciar isso. Então acho que é um caminho também sem volta, essa questão aqui no Mato Grosso do Sul. E também uma coisa que a gente precisa e vem discutindo muito aqui dentro da cooperativa, né, é a questão da comercialização. Eu acho que é uma coisa que o produtor, lógico que depois desses vai e volta do mercado recentes, né, a gente fica com isso mais aflorado. Mas a gente sabe que o produtor brasileiro deixa muito dinheiro na mesa por conta de erros na comercialização, né? Então acho que a gente buscar entender essas ferramentas de proteção, de comercialização, talvez esse fora da porteira nossa aí tem muito espaço pra gente buscar, né? Então eu acredito também que é uma coisa que já está acontecendo, alguns produtores já têm feito isso, mas a grande maioria ainda está refém aí de trades e de situações que você pode se defender e não deixar que esse dinheiro fique na mesa, né? Sim, sem dúvida, cara. Tem muitos desafios aí, né, cara? Cara, eu acho que desafio cada minuto aparece uma coisa, né? Outra coisa que a gente tem comentado muito aqui é esse desafio da mão de obra, né, da tecnologia. Eu também falo. Eu acho que isso é uma coisa que já tá, né, pegando. Então hoje a gente tem um apagão aí de mão de obra, é difícil, né? Então buscar capacitar, preparar o nível de tecnologia embutida nas máquinas, né, os sistemas. Então hoje a gente tem uma tecnologia no campo violenta e muitas vezes a gente está ainda dependente daquele camarada que não tem um ensino fundamental, né, que está travando, enfim. Então a gente precisa mais uma vez voltar aí nas associações, nos sindicatos, no Senar, para capacitar esse pessoal, porque esse desafio aí ele é muito grande. Então a gente precisa muito disso também. Tudo se resume a gente, né? O nosso episódio hoje fala muito disso, cara. E, cara, já quero aproveitar aqui para te agradecer, viu, Fábio? Assim, é muito legal conhecer a sua história, né? Assim, a gente já se conversa há muito tempo, né? Por conta do podcast. E eu falei, mano, temos que trazer aqui o doutor aqui pra gente trocar uma ideia. Então, muito obrigado, cara, por você ter disponibilizado o seu tempo aí. Tenho certeza que quem tá do outro lado também se identificou com muita coisa nessa sua história. Muito obrigado, parabéns, cara. Parabéns aí pelo seu trabalho. Que isso, Paulo, imagina. Eu que agradeço aí também. A gente vem aí ao longo acompanhando a sua trajetória, né? É um bichinho que deu certo. Então, sucesso pra você. Foi realmente interessante explanar aí um pouquinho do que a gente vive aqui no Mato Grosso do Sul. E tamo aí, bicho. Se precisar, tamo à disposição. No Maracaju a gente acode. É isso aí, cara. E como que quem tá escutando a gente aqui agora pode acompanhar seu trabalho, cara? Cara, eu não sou muito das redes sociais, não. Mas eu tenho o Instagram, né? Que é fabio.caminha. E tem o Instagram da nossa propriedade também, que é Santa Sofia. E aí tem o meu irmão, meus sobrinhos, eles abastecem mais aí com as rotinas da fazenda, o dia a dia nosso lá. Legal, legal. Vai estar tudo na descrição do episódio aqui, então para você que estiver ouvindo aí e quiser seguir a turma lá, é só chegar. Agora vamos pro nosso glorioso quiz, né, cara? Opa! Quiz! Bom, você já conhece, então não vou precisar explicar. Vou te fazer umas perguntinhas e você responde a coisa que vier à sua cabeça aí, tá certo? Vamos lá. Doutor Sete Folha, também conhecido como Fábio Caminha. Qual que é a sua música antiga predileta, cara? Porra, bichinho, eu sou um cara das músicas antigas, viu? Mas pra escolher uma, assim, eu acho que uma música que meu avô gostava muito, eu ouvia muito com ele, é Mágoa de Boiadeiro. Acho que essa música tem uma correlação aí com tudo que a gente viveu no agro aí nos últimos anos. Então, pra mim, é uma música marcante, até pelo meu avô aí. Legal, legal. Muito bom, cara. E conta pra gente aí, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Rapaz, tá aí uma coisa que eu não tinha pensado, né?
Eu dei uma lembrada no que eram as perguntas do quiz aqui para tentar deixar meio organizado. Cara, eu sou um apaixonado por Portugal, né? Até porque a minha esposa, a família dela é de lá. Eu acho Portugal um país fantástico, né? Que a gente tem uma culinária muito parecida com a nossa, vinhos excelentes, né? E dentro de Portugal, cara, eu sou um apaixonado pela cidade do Porto. Acho que o Porto é uma cidade histórica, linda, que vale a pena conhecer. Quem tiver oportunidade, a cidade do Porto é maravilhosa. Show de bola. E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade? Pode dizer que é a linguiça de maracaju. Não, a linguiça de maracaju é a especialidade da minha mãe e da minha falecida avó também. Elas eram top. Minha mãe ainda faz bastante linguiça aí pra turma e tem um reconhecimento bom aqui. Cara, eu sou conhecido aqui no grupo dos amigos pelo meu cachorro quente, é mole? Olha aí, cara. Cachorro diferente. quente. Rapaz, eu tenho uma mão pra fazer cachorro quente que você não acredita, cara. Molho, tal. E aí, geralmente, algumas vezes a gente chama os amigos aí pra comer esse cachorro quente. Acho que fora o churrasco que a gente gosta, faz também, mas eu acho que é mais diferente aí esse cachorro quente aí. Rapaz, essa foi uma novidade, hein? Essa foi uma novidade boa. Foi. O cachorro quente meu, ele é tipo aquele cachorro quente de festa infantil, sabe? Sei. Mas carregado na cebola, um trem bem caprichadinho. Bom demais, cara. E, você pode indicar um livro aí que de alguma maneira te ajudou e que você pode compartilhar com a gente, cara? Cara, eu vou assumir que eu não sou um grande leitor, né? A gente acaba, talvez, deixando de lado aí. Mas um livro que eu acho importante, que foi importante pra mim, principalmente nessa transição de sair, né, do mercado, né, de profissional e assumir o negócio, foi o livro do Jorge Paulo Lema, né? Um Sonho Grande, né? Que conta a história daqueles empreendedores, de como eles transformaram todo esse capitalismo, né, nacional, né? O Brasil ganhou um destaque e aquilo ali mexeu comigo eu dou conta, eu preciso fazer, eu consigo tocar essa fazenda. Então acho que é um livro que naquele momento foi muito importante pra mim eu ter lido ele. Que legal, cara. Muito bom. Esse livro é muito bom também, viu? E, cara, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Rapaz, o de 17 anos ele tava chegando na Exalc, né? Então, na verdade, puxa um pouquinho o freio de mão nas festas, né? Aquele momento lá. Mas talvez o que eu falaria pra mim, pra eu não ter, talvez, esses medos, essas inseguranças que eu tive, né? A gente se desafiar um pouco mais. Eu fui muito inseguro no início da minha vida profissional, tinha aí algumas barreiras, né, que eu precisava quebrar, então ter um pouco mais de confiança. Eu acho que a gente buscar, né, o conhecimento, buscar entender, né, para você tomar as decisões. Então eu acho que essa questão do fazer acontecer, né, de você ser você mesmo, expressar suas opiniões com mais veemência, eu acho que isso no começo da minha carreira fez uma falta. Hoje já não, mas naquele momento ali, 17 anos atrás, eu falaria isso. Seja mais firme nas suas decisões, acredite mais em você. Eu tive algumas inseguranças ali, por todo o contexto que eu vivi ali naquele momento da juventude. Sim, legal, cara. Muito bom. Baita conselho. E pra você que ouviu esse episódio até agora, com o Fábio aqui, tem certeza que você viu o valor tanto quanto eu. Então, se você tá aqui agora, né, com certeza. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém, cara. Esse episódio aqui, ele tá disponível no nosso canal do Agro Resenha, em qualquer agregador de podcasts, Google Podcasts, Apple, Spotify. Considere compartilhar com as pessoas, porque o podcast, ele cresce na medida em que você participa com a gente aqui desse processo. Siga a gente também nas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram. O link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. E escreva para contato@agroresenha.com.br também, se você quiser mandar um oi aí pra gente adora receber ois. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, só colar em redeagrocast.com.br. Doc, de novo, cara, muito obrigado, parabéns pela sua história aí. E eu finalizo meus episódios, como você bem sabe, com uma frase de muita sabedoria, que se chover, não precisa molhar a horta não, hein? Clássica! Valeu, show. Bom demais, cara. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a